Bom dia, sétimo ano, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos continuar falando de flores e polinização. Vamos lá? A flor, vocês estão lembrados, são formadas por um conjunto de folhas modificadas, que possuem a função de reprodução ou proteção. E elas são estruturas características das angiospermas. Apenas as angiospermas possuem flores, assim como os frutos. Elas podem se encontrar solitárias ou reunidas em grupos denominados inflorescências. Os principais componentes de uma flor são o cálice, a corola, os estames e os carpelos. As flores que possuem esses quatro componentes são ditas flores completas. Caso alguma esteja ausente, elas são designadas flores incompletas. Polinização. Em alguns casos, o processo é tão específico que uma única planta de angiosperma pode apresentar um único agente polinizador. Podemos citar algumas flores cuja forma se adapta perfeitamente ao formato do bico de um beija-flor. Qualquer outro animal não conseguiria fazer a polinização. Reparem como a natureza é sábia. De acordo com os agentes polinizadores, o processo receberá diferentes nomes. Por exemplo, a polinização representa o transporte do grão de pólen da antera de uma flor até o estigma de outra flor, ou então da mesma flor. No primeiro caso, temos o processo de polinização cruzada. No segundo, temos a autopolinização. No caso da autopolinização, temos a formação de descendentes com pouca variabilidade genética, o que pode trazer prejuízo para os organismos. A polinização cruzada é realizada pelos agentes polinizadores, aos quais as flores possuem diferentes adaptações. As flores polinizadas por animais apresentam atrativos para sua localização, como corolas vistosas, substâncias odoríferas, além de oferecerem alimentos como o néctar aos polinizadores. Aqui nós temos um quadro com a polinização, os agentes polinizadores e as características das flores. Por exemplo, entomofilia é feita por insetos e o agente polinizador é o inseto, as características corola vistosa, substâncias odoríferas, néctares e grão de pólen, comestíveis e pegajosos. Ornitofilia são os pássaros, corola vistosa, que essas flores têm, substâncias odoríferas, néctares e grão de pólen comestíveis e pegajosos. Quiropterofolia, que são feitas pelos morcegos, a mesma coisa. E anemofilia, que é feita pelo vento. Aí nós temos ausência de corola vistosa, grãos de pólen secos e abundantes, estigma plumoso e pegajoso. Aqui os diferentes tipos de polinização, olha lá. Polinização feita pelo beija-flor, pela abelha, pela libélula, aqui pelo vento. Olha os grãos de pólen voando, tá? A polinização é a transferência de grãos de pólen das anteras de uma flor para o estigma, parte do aparelho reprodutor feminino, da mesma flor ou de uma outra flor da mesma espécie. As anteras são os órgãos masculinos da flor e o pólen é o gameta masculino. Para que haja formação das sementes e frutos, é necessário que os grãos de pólen fecundem os óvulos existentes no aparelho reprodutor feminino. A transferência do pólen para o estigma pode ocorrer das anteras para o estigma e da mesma flor ou de flor diferente, mas na mesma planta, que é a autopolinização. Ou pode ser feita de uma flor para outra planta diferente, que é a polinização cruzada. Aqui uma abelha, isso amarelinho nela aí, tudo são grãos de pólen. Pseudofrutos são estruturas carnosas que envolvem a partir de outras partes da flor, além do ovário. Então, são chamados de também falsos frutos, tá? Como é o caso da maçã, da pera, que deriva do receptáculo floral. Estrutura das flores. As flores são órgãos reprodutores exclusivos das geospermas, composta de haste, que prende a flor no caule, pedicelo, receptáculo floral, que é o local onde se encaixa o verticilo,
que é o conjunto de folhas modificadas dispostas geralmente em círculo. A maioria das flores apresentam 4 verticilos florais: cálice, corola, androceu e gineceu, e por isso são chamados de flores completas. Mas há outras flores que possuem um ou mais verticilos ausentes e por isso são chamados flores incompletas. Os verticilos presentes na maioria das flores são cálice, conjunto de folhas modificadas de cor verde, chamado de sépala; corola, folhas modificadas chamadas de pétalas, que podem ser de variadas cores. Aí, ó, a flor, tá? Tudo direitinho, os óvulos, tá? Androceu, órgão reprodutor masculino da flor formado por um conjunto de estame, cujos números varia de nenhum a dezenas, dependendo da espécie. Os estames são formados pelo estilete e pela antera. É na antera que encontramos os grãos de pólen. Gineceu, órgão reprodutor feminino da flor, é formado por folhas modificadas chamadas de carpelo. Uma flor pode ter um ou mais carpelos. Essas folhas modificadas dobram-se e fundem-se nas bordas, formando uma estrutura dilatada na porção superior e afiliada na porção superior, que se assemelha a um vaso e é chamado de carpelo. Na base dilatada encontramos o ovário da flor, e em seu interior podemos encontrar um ou mais óvulos, dependendo da espécie. No lado oposto do ovário, encontramos o estígamo, que recebe os grãos de pólen na polinização, que é ligado ao ovário pelo estilete. Função da flor. A transferência de pólen pode ser através de fatores bióticos, ou seja, com auxílio de seres vivos, ou abiótico, através de fatores ambientais. Anemofilia, através do vento; entomofilia, termo geral para todos os meios de polinização, através de inseto, mas é um termo mais usado para polinização efetuada por abelhas, vespas e moscas. Cantarofilia, com auxílio de besouro; psicofilia, efetuada por borboletas; fanelofilia, através de mariposa; ornitofilia, polinização feita por aves; herpetofilia, polinização feita por anfíbios e répteis; hidrofilia, através das águas; artificial, através do homem; quiropterofilia, polinização feita por morcegos. Gravem isso para vocês não esquecerem. Tipos de flores: monóclina ou hermafrodita, quando a flor apresenta androceu e gineceu ao mesmo tempo. Declínica ou unissexual, quando a flor apresenta só androceu, estames, ou só gineceu, ovário. Cistames, flores estaminadas; só ovários, flores carpeladas. Ó, o desenho esquemático de uma flor que apresenta androceu e gineceu. Imagem, tá? Tá falando aí. Esse desenho é um desenho de esquema de uma flor unissexual, declínica masculina, que apresenta apenas androceu. Aqui, o desenho esquemático de uma flor unissexual declínica feminina, que apresenta apenas gineceu. Aqui as flores para vocês, coloquei com maior carinho, várias flores bem lindas para vocês. Reprodução assexuada. Os indivíduos que surgem por reprodução assexuada são geneticamente idênticos entre si, formando o que se chama clone. Esses indivíduos só terão patrimônio genético diferente se sofrerem mutação genética, ou seja, alteração nas sequências de bases nitrogenadas ou de uma ou mais moléculas de DNA. Vários são os seres vivos que se reproduzem assexuadamente, e vários são os tipos de reprodução assexuada. Nos eucariontes unicelulares ou multicelulares, a reprodução assexuada está relacionada com a mitose.
Vocês lembram? No caso das unicelulares, o tipo de reprodução assexuada que lhe permite se dividir em dois é denominado bipartição. O processo de bipartição também ocorre nos procariontes, mas, nesse caso, não há mitose como verificado nos procariontes. Aqui é um tipo, tá, de reprodução assexuada. E nos organismos multicelulares, como as plantas, por exemplo, a reprodução assexuada pode ocorrer por propagação vegetativa. Nesse caso, partes da planta podem dar origem por mitose a outros indivíduos. Conhecendo essas peculiaridades das plantas, o ser humano aprendeu a fazer uso dela em benefício próprio, confeccionando mudas que, cultivadas, vão dar origem a uma nova planta idêntica à planta. E, assim, as características permanecem junto delas. Bom, a gente fica por aqui. Eu vou deixando com vocês um exercício, tá? São 8 perguntinhas apenas. E a revisão a gente vê lá no Classroom. A revisão não, a correção a gente vê lá no Classroom. Fiquem todos com Deus. Até breve. Beijinhos. Tchau.